Sabe aquela sensação de que às vezes o mocinho tá mais perturbado do que o próprio vilão? Tipo o Itadori falando sobre salvar todo mundo enquanto carrega dentro de si o demônio mais cruel da história. Bom, pois é. Tem algo realmente muito estranho nisso. A gente assiste Jujutsu Kaisen achando que o Sukuna é o grande problema, mas quando a história avança, mais parece que o verdadeiro caos tá dentro de quem tenta manter a sua moral intacta. É engraçado como os heróis de Jujutsu têm sempre esse brilho no olhar, como se acreditassem que as suas boas intenções os tornassem imunes à podridão. Mas no fundo, o que move cada um deles é exatamente o mesmo motor que move o Sukuna. Nada além do ego. Só muda o nome que a gente dá. Gojo chama de confiança, Itadori chama de altruísmo, e o Sukuna, bem, ele é só sincero o suficiente pra admitir o próprio egoísmo. Mas é aí que entra a parte mais incômoda. Você começa a olhar pra esses personagens e perceber que o que separa o herói do vilão não é a moral, mas sim a honestidade. O vilão é o cara que aceita o próprio vazio e faz dele uma arma, e o herói é o cara que finge que não tem vazio algum dentro de si, mas tá sempre tentando preenchê-lo com propósito, glória ou até mesmo redenção. Freud chamaria isso de defesa do ego. Nietzsche chamaria de negação da vontade de potência. Eu chamo de um simples roteiro básico de um shounen moderno. A real é que o Itadori e o Sukuna são a mesma pessoa em dois modos de jogo diferentes. Um tenta provar pro mundo que vale a pena, e o outro só se diverte vendo o mundo queimar. Porém, ambos estão fugindo do mesmo medo. O medo de encarar o que eles são de verdade. Principalmente quando eles não têm um papel pra cumprir nessa vida. É por isso que Jujutsu Kaisen funciona tão bem. Ele não te entrega vilões, ele te entrega versões distorcidas do próprio ser humano. Quando o Sukuna fala com um tom calmo e cruel, o desconforto vem porque ele tá extremamente certo. Essa é a voz que a gente tenta calar quando diz: ok, eu tô fazendo isso pelo bem dos outros, só pra não admitir que o prazer tá em vencer, mas não ajudar o próximo. No fundo, o Sukuna é id puro, a parte mais primitiva da mente onde vivem os instintos e desejos que a gente esconde pra parecer civilizado. Ele faz o que quer, quando quer e sem nenhum tipo de culpa. É por isso que ele incomoda muitas pessoas. Gojo, por outro lado, é o ego levado ao extremo. É a parte que tenta equilibrar razão e impulso, mas no Gojo, isso vira simplesmente uma ilusão de controle. Ele acredita ser capaz de manter tudo sob o seu domínio, o próprio poder, as próprias emoções e até mesmo o próprio destino. É o ego que se apaixonou por si mesmo e esqueceu que também é um ser humano. Partindo pro Itadori, o Itadori é o superego, porém em crise. É a consciência moral tentando colocar ordem num mundo que não liga pra regras. Ele carrega culpa, tenta fazer o que é certo, mas o certo em Jujutsu Kaisen muda a cada episódio. Pra você que já viu o arco de Shibuya, provavelmente você já tá mais familiarizado com essas coisas. Ele é o aluno que tenta agradar dois professores que se odeiam. Um deles é a moral e o outro é a realidade. No fim, Jujutsu é quase uma aula de psicanálise disfarçada de luta. É o id, o ego e o superego se socando com maldições e espadas. Enquanto a gente torce pra ver qual dos lados da mente humana vai vencer. O instinto, a razão ou será que a culpa? Talvez por isso o universo de Jujutsu Kaisen seja tão fascinante, porque lá ninguém é bom o suficiente para ser o herói, mas também não é mal o bastante para se tornar o vilão, apesar que o Sukuna é mal, mas ele teve seus motivos. Não vou entrar em meritocracia aqui, mas eu também não quero dar spoiler, então quem já leu o mangá sabe que ele é mal por um único motivo. Mas assim, convenhamos, a gente também faz isso o tempo todo. O problema é que nós, seres humanos, crescemos acreditando que o herói é aquele que vai salvar o mundo. Só que ninguém avisa que para salvar o mundo, primeiro você precisa destruí-lo. Isso funciona para todas as coisas. Se você quer ter sucesso, primeiro você vai ter que falhar. Igual eu com esse vídeo, que é o primeiro vídeo desse canal. Eu espero que ele vá bem, mas se ele falhar, eu sei que eu tô no caminho certo. Itadori tenta salvar os outros, mas ele vive matando partes de si mesmo pra isso. Gojo tenta proteger seus alunos, mas trata o sofrimento dele como uma lição. Sukuna, por outro lado, não salva ninguém e talvez por isso ele seja o único que realmente é livre dentro de Jujutsu. A gente tem essa mania de achar que o altruísmo é o
oposto do egoísmo, mas eles são quase gêmeos siameses. Um faz o bem para se sentir bom e o outro faz o mal porque não precisa fingir ser bom. É literalmente o mesmo jogo, só que só muda a máscara. E se você parar pra pensar, o protagonista clássico é o tipo de vilão que encontrou uma boa desculpa. Ele destrói, manipula e também mata, mas chama isso de sacrifício necessário. Enquanto o vilão, muitas vezes, apenas desistiu de procurar desculpas. Sukuna é quase um espelho cruel de tudo que o Itadori finge não ser. Ele é a voz que diz o que o superego tenta censurar. É a sombra junguiana na forma de maldição. Aquele lado reprimido que carrega tudo que a gente não quer admitir. O desejo, a violência e o prazer em dominar. E o Gojo, com toda sua autoconfiança, é a personificação perfeita da ilusão de controle. O ego inflado que acha que pode domar a própria sombra sem sujar as suas mãos. Mas aqui vai um spoiler pra todo mundo que tá vendo esse vídeo. Ninguém pode. Ninguém pode domar a própria sombra. É engraçado como Freud e Nietzsche parecem ter previsto Jujutsu Kaisen. O primeiro diria que todo herói é só um vilão em negação. O segundo chamaria o Sukuna de o único ser honesto da obra. E entre esses dois, o Itadori fica ali, preso no dilema que é basicamente o nosso. Viver tentando provar que somos bons ou aceitar que talvez a bondade seja só um tipo mais bonito de egoísmo. O mais doido é que Jujutsu Kaisen não tenta te dar resposta. Ele só esfrega o caos na sua cara e pergunta: e aí, você vai continuar fingindo que é diferente deles? Quando Gojo enfrenta o Sukuna, por exemplo, o que tá em jogo ali não é só o poder, é ideologia. É a briga entre dois narcisismos, o do homem que acredita que pode salvar todos e o do homem que nem tenta mais. A batalha é tão simbólica que parece mais um embate entre duas versões da própria humanidade. A que sonha e a que já desistiu. Desculpa se eu tô estragando seus sonhos aqui, mas essa é a realidade e ela tem que ser dita. E o que eu mais gosto é que Jujutsu não tem paciência pra moral. Ele não tenta te convencer de que o bem vence o mal ou coisa do tipo, porque sabe que, no fundo, o bem e o mal são invenções apenas convenientes. São desculpas que a gente inventa pra dormir com a mente tranquila. E enquanto os protagonistas buscam justificativas pra existir, o Sukuna simplesmente existe. Sem propósito, sem culpa e também sem moral. É quase algo espiritual. E é aí que o anime te dá um tapa disfarçado de filosofia. E se o verdadeiro herói fosse aquele que parou de mentir pra si mesmo? Porque assim, sinceramente, o mundo não precisa de mais um salvador, ele precisa de alguém que pare de achar que é um salvador. No fim das contas, o que assusta na ideia de que o protagonista pode ser o vilão é que isso diz mais sobre a gente do que sobre o anime. A gente quer acreditar que somos o Itadori, cheio de boas intenções e salvando o mundo à força, chorando pelos erros dos outros. Porém, na prática, a gente é muito mais Sukuna do que gostaria de admitir. A gente se vinga, se gaba e também sente muito prazer em estar correto. Só não tem o charme e muito menos as maldições. É aí que Jujutsu Kaisen brilha. Ele joga na sua cara que ser humano é viver nessa linha torta entre o quero fazer o bem e o eu quero que se dane. A gente só muda a embalagem. Uns chamam de moral, outros de ambição, e alguns são mais sinceros e chamam de prazer. No fundo, tá todo mundo tentando justificar o próprio ego de um jeito bonitinho. A psicologia explica que o ego serve para equilibrar o caos interno, mas às vezes parece que o caos é o que dá a graça para existir. Porque, vamos ser sinceros, o mundo seria insuportável se todo mundo fosse puro altruísmo. Seria tipo um episódio de anime, sem um vilão que é previsível e com um discurso motivacional no final. Ninguém quer isso. A gente precisa de um pouco de sombra para relembrar por que a luz importa. Talvez o verdadeiro ponto de Jujutsu não seja vencer o mal, mas entender o porquê dele ser tão sedutor. Sukuna é o reflexo de um instinto que a gente finge não ter. Ele não é o vilão da história, ele é o sintoma da história. O sintoma do nosso cansaço de ser bom, de tentar agradar e de carregar o mundo nas costas, como se a culpa fosse uma medalha. Ele é o grito interno que a gente sufoca toda vez que escolhe o caminho certo, entre aspas, somente para ser aceito. Quando o Gojo fala com aquele sorriso confiante, a gente quer acreditar nele. Quando o Sukuna fala com aquele desprezo calmo, a gente teme em acreditar nele. E talvez seja por isso que o anime funcione tão bem. Porque no fundo a gente sabe que os dois estão errados, mas mesmo assim, parte de nós queria ser os dois. No fim, o herói e o vilão são somente papéis que a gente veste dependendo do dia. Hoje você é o salvador, amanhã você é aquele que destrói tudo pra ver o que sobra. É normal.
Todo mundo tem isso, assim como a inveja, por exemplo. O ego precisa brincar de Deus de vez em quando para não surtar com a própria insignificância. A filosofia chamaria isso de niilismo. Eu chamaria de segunda-feira, que porre. E se eu pudesse resumir Jujutsu Kaisen em uma frase, seria basicamente essa: ninguém é puro o suficiente para ser o herói, nem honesto o bastante para ser o vilão. Todo mundo só quer sobreviver ao próprio caos com um pouco de estilo. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar o seu like para você não perder nenhum vídeo. Esse foi o primeiro vídeo desse canal, eu espero que tenham gostado e em breve estarei trazendo mais.